isso, numa análise rápida, qual que vai ser o principal risco que vamos falar na videoaula? A indisponibilidade, o apagão digital. É fantástico botar tudo na nuvem, mas e se puxa da tomada, como é que você consegue realizar a atividade? Outras vantagens são elasticidade, né, a possibilidade de você fazer uma escalabilidade diferenciada, porque a estrutura não está mais dependente, né, do próprio gestor de TI, você consegue terceirizar toda essa parte, habilitar de uma forma simples um usuário, poder medir, né, gerar relatórios, medir, entender melhor como está se comportando e o próprio cliente poder provisionar os recursos conforme necessidade. Eu consigo customizar de acordo com cada usuário qual será essa necessidade de uso da nuvem. É claro que há ofertas de valor, de preço, de custo de serviço, conforme nível de customização. A mais aberta, genérica, praticamente chamada cloud pública, nuvem pública, tem menor capacidade de customizar. Há hoje cloud privada, que você faz sob medida para uma única empresa, que já tem uma dimensão nacional ou global e ela mesma quer poder fazer uma nuvem própria, né? Quase que a nuvem fica pairando em cima da empresa com os dados ali. Então vamos falar um pouquinho de cada um desses tipos de nuvem, né? Você tem primeiro desafio, talvez, na compreensão da nuvem, e é importante falar isso porque a gente vai ter que escrever contrato, é que você não deveria se preocupar com aonde está o dado. A origem, né, o início do pensamento do porquê botar na nuvem era não ter identificação de servidor. Você não precisar estar olhando qual é o servidor que vai estar com aquela informação e até mesmo poder estar com informações compartilhando servidores com outras informações. Então, isso é o puro, é a origem do cloud. Mas será que isso viabiliza a segurança, né, da própria informação? Dependendo da empresa, se nós vamos pensar em segurança, e isso eu faço para você ter essa provocação, se eu estiver criptografando dado, também é indiferente se ele vai estar ou não compartilhando o vizinho de dado de outra instituição. Mas se eu não for fazer um modelo mais seguro, criptografando a própria informação, investindo na segurança que acompanha o dado, posso sim me preocupar com estar com esse dado num servidor desconhecido, em qualquer território, podendo estar sendo compartilhado por outra instituição. Então, quais são os modelos de implantação da nuvem? Nós temos a nuvem privada, feita sob medida para uma empresa, temos a nuvem pública, que é até a que a maior parte dos usuários de internet utiliza, e, em geral, algumas são oferecidas de forma gratuita. Lembrando, não existe almoço grátis. Normalmente, esse gratuito, alguma informação vai servir como forma de pagamento. Então, vamos bater lá na frente na discussão de privacidade. Mas, por enquanto, falando dos tipos de nuvem, tem a privada, tem a pública, tem a comunitária. Comunitária é quando um grupo de empresas resolve compartilhar o que seria uma nuvem privada. Por quê? Principalmente por custos. Então, eu não quero ser a nuvem pública e a nuvem privada é cara para mim. Talvez eu consiga outras empresas para fazer uma nuvem compartilhada. Isso é oferecido hoje, né, uma nuvem comunitária em que eu sei que é corporativa e eu já sei quem é que está dividindo aquele espaço da nuvem comigo e que a gente possa, inclusive, compartilhar melhores práticas para a segurança dessa informação. E é uma nuvem híbrida. O que é uma nuvem híbrida? Como empresa, a gente sabe que não preciso proteger tudo de todos. Existe uma camada de informações importantes de serem protegidas, mas talvez um dado de tabela de preço para que o meu comercial que está circulando pelo Brasil tenha acesso, um modelo de relatório, uma agenda de telefones e ramais,
essa informação possa estar numa nuvem pública, já que a nuvem pública tem menor custo. Então há empresas hoje optando por fazer um formato de nuvem híbrida, em que uma parcela dela é pública, aproveita-se da nuvem pública, e a outra parcela é ou privada ou mesmo comunitária, para que assim eu possa garantir e dividir em compartimentos aquilo que eu tenha que proteger mais daquilo que eu possa acessar com mais facilidade. Então, fica aí na tela o detalhamento das características da nuvem privada, que eu já mencionei, né? Então, ser administrado pela própria empresa, permitir uma política de acesso aos serviços pela própria empresa, tem menor risco porque os controles estão com a empresa, mas também acaba não tomando vantagem ou ganhando a vantagem do que o próprio potencial da nuvem poderia oferecer. É um pouco parecido como a gente dizer, vamos fazer uso de rede social, mas vou criar uma rede social própria. Tem a vantagem? Tem, mas eu acabo perdendo a capacidade de interagir e articular com demais que poderiam estar presentes ali. Mas eu consigo mais controle, né? Então, dependendo de qual é a estratégia, se é essencial garantir esse controle, a opção seria a nuvem privada. A nuvem pública é disponibilizada para o público em geral. É aquela história de que você não escolhe o vizinho que vai sentar do lado da sua informação, mas ela acaba sendo de maior, digamos, atratividade financeira, gera menos custos, mas ela tem menos customização. Então também não consigo garantir uma aplicação de políticas específicas. Eu tenho que me aderir, né, fazer adesão à política do provedor dessa nuvem pública. Ela pode estar gratuita ou ela pode ser onerosa. A nuvem comunitária, como foi dito e está colocado aí em termos de itens, é um modelo no qual uma série de empresas combina criar uma nuvem que elas vão compartilhar. Então não estão no lado público, mas também não fica isolado apenas com todos os custos relacionados a isso com a própria empresa. E a nuvem híbrida é justamente uma mistura de modelos. Então você analise qual seria o formato de necessidade da sua empresa. Quais desses tipos de forma de apresentar a nuvem seria ideal? Se você ainda não decidiu a respeito disso, espera até o final da videoaula para poder entender quais são os riscos e desafios e assim melhor escolher qual é o modelo de nuvem. Afinal, se você for recomendar isso dentro da empresa, é importante apresentar na recomendação sempre custos-benefícios. Eu posso estar com o maior objetivo, diminuir custo, mas vou abrir mão de alguns controles, vou abrir mão de um pouco de camada de segurança de informação. Se isso for vantajoso, maravilha, mas documente. Afinal, depois existe a memória curta e o gestor pode ser responsabilizado por uma tomada de decisão que tenha gerado um dano para a empresa. Aquela questão da responsabilidade gerencial que o Código Civil trouxe, o artigo 1016, que o gestor responde por culpa no desempenho das suas funções. Culpa é negligência, imperícia e imprudência. Então, temos que ter cautela, estudar bem o assunto, não adianta sair correndo porque está na moda, fazer um trabalho técnico com blindagem jurídica e deixar submeter para uma aprovação, já que, com toda certeza, assim como outras soluções que vêm surgindo no mercado, pode ser fundamental para você e para sua empresa aderir à nuvem, né? Então, quais são modelos de serviço que têm sido utilizados para oferecer nuvem? Existe um modelo de SaaS, Software as a Service, em que praticamente o cliente não precisa cuidar de nada, só um pouco em nível de aplicação, mas o resto é tudo oferecido pelo fornecedor da nuvem, pelo provedor desse serviço. Ele configura só o cliente a aplicação. Existe um outro modelo que é PaaS, que é Platform as a Service, aonde o cliente passa, além da aplicação, a ter um controle, uma customização de ambiente. Então já gera uma responsabilidade compartilhada. Você não está só no nível de aplicação, você também está no nível de ambiente. E tem um terceiro modelo, que é conhecido como IaaS,
e é Infrastructure as a Service, então a infraestrutura como um serviço. E nesse caso, o cliente assume mais responsabilidades, porque além de aplicação e ambiente, ele chega ao ponto de estar no controle da própria infraestrutura, de como que vai estar a armazenagem de dados, próprio firewall, entre outros que já chegam num nível que não é só de aplicação, mas também de infraestrutura. Conforme evolui o tema, né, se ele vai ser SaaS, PaaS ou IaaS, você aumenta ou diminui a responsabilidade do fornecedor, trazendo para o cliente, ou ainda você aumenta ou diminui o custo da própria solução. Então, quanto mais controles você quer, com toda certeza, mais responsabilidade você assume como cliente e mais também custos são assumidos pela própria empresa, né? E a gente vai falar, já que falamos sobre o cloud, quais são os principais desafios e riscos. Fica aí na tela uma notícia falando sobre a indisponibilidade da Amazon na nuvem. Aconteceu de ficar indisponível o acesso à própria Amazon porque tinha caído aí o ambiente de nuvem deles. Esse é quase o grande medo daqueles que vão utilizar esse tipo de solução, que é a indisponibilidade. É lógico que quando todo mundo tem o problema, como aconteceu com o medo do bug do milênio, como acontece se tiver um apagão energético, porque quando a gente pensa em computação hoje, temos que lembrar que o fator não é só tecnologia. Nós estamos dependentes de energia e telecomunicações. Há uma camada aí na nuvem que envolve contratos relacionados à energia e telecomunicações. O seu dado está na nuvem, mas faltou energia ou faltou acesso à internet do seu ambiente, você não acessa o dado que está na nuvem. E então a cabeça do gestor de TI tem que pensar mais macro, porque você vai pensar não só no contrato específico de cloud computing da nuvem, mas também como eu trabalho níveis de serviço em contratos relacionados à energia e telecomunicações. Em questão de riscos, por que será que a nuvem é um alvo para bandidos? É lógico que se a moeda da sociedade do conhecimento é a informação, o bandido vai atrás da informação. Então, alguns fatores que motivam esse pensamento de tentar pegar dados que estão na nuvem é obter uma informação mais confidencial ou classificada, possibilidade de ter uma vantagem a respeito disso, não só pessoal, pode ser até um ataque de espionagem eletrônica feita por um concorrente nessa era digital, ou simplesmente explorar uma falha na configuração. Então, quantos hackers hoje em dia que não são necessariamente criminosos, mas que quando veem que uma aplicação está aberta, exposta, que tem dados abertos na internet, aproveitam para apontar isso quase como sendo uma espécie de protesto, de denúncia digital, Não necessariamente porque querem obter uma vantagem financeira, mas porque querem aproveitar para provocar de que determinada empresa precisa melhor proteger os seus dados. Então, os desafios. Quais são os principais desafios de implementar cloud computing?